Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o Evangelho, Jesus Cristo, nos coloca diante da radicalidade da Palavra de Deus, daqueles que querem seguir o Senhor. Essa radicalidade que toca tanto aos discípulos como a nós até os dias de hoje. Devemos olhar para a Palavra de Deus como Deus falando conosco. Não há um outro sentido, não há uma outra razão de nos reunirmos na Igreja de Jesus Cristo, se não tivermos essa consciência de que Deus fala conosco. E o povo de Israel tinha esta consciência. Fala, ó Israel, e ao mesmo tempo ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus vai falar. E Deus fala por meio do profeta, e falando por meio do profeta, Ele nos ensina exatamente que aquele que é responsável em falar por meio de Deus é aquele que é enviado pelo Senhor. Nós encontramos no Antigo Testamento, meus irmãos e irmãs, várias pessoas que são chamados mediadores de Deus, como Abraão, Isaac, Jacó. Nós encontramos Moisés, nós encontramos os grandes profetas, e hoje nós estamos com o profeta Amós. Amós é como uma poesia a Deus. É como um ouvido aberto a Deus para poder escutar o que Ele tem a falar. No antigo Israel, era tradição ter profetas, inclusive até por profissão. Por isso que hoje na profecia de Amós, alguém vai chegar a ele e falar: olha, aqui não tem lugar para você profetizar. Vai profetizar em outro lugar, porque aqui é a sede do rei. Imagine que o rei teria também os seus profetas para poder falar para ele. Mas o profeta do rei, aquele não ungido pelo Senhor, profetizava muito mal. Eles não profetizavam em nome de Deus. Somente o profeta eleito por Deus profetizava em nome do Senhor. E Amós é um desses profetas.
Amós é aquele que não tem tradição da profecia. Ele vai falar: eu não sou profeta, sou um cuidador de gado, de animais, cultivo sicômoros. Ele não tem a tradição da profecia, mas se coloca à disposição do Senhor, porque Deus assim o quis. Deus quis fazer deste homem um grande profeta para restaurar a casa de Israel. Uma vez que ela se perdeu nos deuses, uma vez que ela não serviu mais ao seu Senhor. Este mesmo modo de chamado do Antigo Testamento chega até nós na pessoa de Jesus Cristo, a concretude da profecia para poder nos ensinar e nos enviar em missão. Agora, quem ouve Jesus chamar são os discípulos e todos aqueles que estão de ouvidos abertos para poder escutar a sua palavra. Jesus vai ensinar os seus discípulos como ser missionário. Jesus vai ensinar os seus discípulos como viver a palavra de Deus. Jesus, então, vai dizer a eles, recomendou aos discípulos que não levassem nada pelo caminho, a não ser o cajado. O cajado no antigo Israel, meus irmãos, era exatamente para firmar nas regiões montanhosas e cheias de pedras. Era como que o porto seguro dos discípulos para firmar-se em terrenos difíceis de andar. Por isso Jesus falou, levar somente o cajado e mais nada. Não levar sacola, não levar 2 túnicas, não levar pão. É confiar totalmente na providência divina. Isso serve também para nós, meus irmãos. Confiar na providência divina. Porque Deus chama e espera uma resposta de cada um e de cada uma de nós. Deus chama e espera que tanto os discípulos de Jesus, como a nós nos dias de hoje, possamos responder a Ele e não exigir do Senhor levar as malas cheias, as mochilas, para poder sobrar e quem sabe até perder na própria mão e não for capaz de distribuir aos irmãos. O discípulo de Jesus deve ser desapegado, deve ser dado ao Senhor e aos irmãos. Nenhum apego pertence a Deus, e tampouco deve pertencer aos seus discípulos. A nós, que estamos aqui hoje rezando, pedindo ao Senhor as suas graças, devemos ter consciência disso. Nenhuma graça dada por Deus é para posse nossa, mas para a edificação da igreja, para a construção do povo de Deus e para a nossa vida na relação com os irmãos e irmãs. Fiquemos atentos a esta palavra, porque São Paulo, na carta aos Efésios, soube condensar tudo isso na sua vida. Por isso ele eleva como um louvor a Deus, dando graças ao Senhor por todas as coisas que têm acontecido na sua vida. É como um experimentar Deus e agora reconhecer este Deus na vida e prestar a Ele um louvor eterno, porque é isso que vai ficar em nossa vida. É em Cristo, o Senhor do Senhor, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos salva, nos redime, nos constrói, nos eleva e nos faz viver como cristãos à espera do reino definitivo. Caminhemos assim, meus irmãos. Se não conseguirmos, esforcemos mais um pouco para caminhar assim,
com Cristo, porque sem Cristo nós não encontraremos a pátria definitiva. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.